como é que funciona a guarda das crianças quando há, por exemplo, uma separação ou quando um dos pais, né, o pai ou a mãe, morre? Quem é que fica com as crianças? Como é que funciona esse processo? E essa semana a gente tem aí acompanhado a história que envolve, né, o Murilo Huff, que é o pai do filho da cantora Marília Mendonça. A justiça concedeu a guarda unilateral. E só para você, né, se atualizar, desde a morte da cantora, a avó, a dona Ruth, tomava conta do neto. E aí a gente quer entender como é que é esse processo de guarda. Por isso, nós convidamos a advogada em direito da família, Marcela Moura, que está aqui comigo. Muito obrigada, viu? Eu que agradeço mais uma vez. Um assunto que muito interessa e que traz muitas dúvidas. Com certeza. Vamos começar pelo básico. Existem vários tipos de guarda, não é? Sim, existem vários tipos. Na verdade, na nossa legislação mesmo, dentro da lei, são previstas duas modalidades de guarda, que é a guarda compartilhada, né, que pegando aí no caso do Murilo Huff e da dona Ruth, era a que estava vigendo até então, compartilhada entre o Murilo e a avó, né? E a guarda unilateral, quando apenas um dos genitores ou até mesmo uma avó, uma outra pessoa exerce sozinho, né, aqueles cuidados básicos e diários com a pessoa, com a criança, né, no caso. Mas nós temos algumas outras modalidades que se falam por aí, guarda alternada, né, guarda nidal, mas essas modalidades, elas não estão previstas na nossa legislação brasileira. Entendi. Elas são casos pontuais que acontecem e, assim, para falar a verdade, não são modalidades muito abrangidas hoje no nosso ordenamento. Mas já se fala, a gente fala que na doutrina já se fala sobre essas modalidades, mas não são muito aplicadas na prática. Marcela, guarda compartilhada, o que isso significa? Porque eu sei que a guarda alternada, a criança fica um tempo com o pai, depois um tempo com a mãe, né? E a guarda compartilhada, como é que funciona? Isso é uma grande dúvida, porque muita gente confunde a alternada com a compartilhada. Porque a compartilhada é um compartilhamento. Mas é um compartilhamento de quê? De responsabilidades, de decisões, de cuidados com a criança. Isso não significa que a criança vai ficar 10 dias com o pai e 10 dias com a mãe. Entendi. Muitos chegam até mim e falam, mas eu não quero guarda compartilhada, porque eu não quero que meu filho fique 10 dias lá e 10 dias cá, né? E eu explico, isso não é a guarda compartilhada, isso é a guarda alternada, tanto é que ela não é muito aplicada hoje exatamente porque na grande maioria dos casos ela é prejudicial para a criança. Porque a rotina fica toda bagunçada. Exatamente, né, tira a criança da rotina, tira a criança do seu seio de estabilidade, né? Porque o que dá estabilidade para a criança é a rotina, é um modelo de vivência mais fixo, né? A gente sabe disso, a gente observa essas vivências na prática jurídica. Guarda compartilhada, como é que fica a pensão? Então, isso é outra grande dúvida, porque muita gente fala, eu vou solicitar a guarda compartilhada porque eu não quero pagar pensão. A pensão, cada caso é um caso, Mônica. Nós temos casos em que os pais compartilham a guarda e dividem igualmente as despesas. Mas sempre tem que dividir igualmente as despesas se for compartilhada? Não, porque cada pai e cada mãe, ou quem está aí responsável pela criança, vai arcar na medida de suas possibilidades. Se o pai, por exemplo, ganha mais, obviamente ele tem que pagar mais despesas da criança. Assim como se a mãe também ganha mais, ela vai acabar arcando com mais despesas. Então não é uma divisão igualitária. Mas o fato da guarda ser compartilhada não exime o pagamento de pensão. Porque quando é fixada a guarda compartilhada, nós temos a fixação de um outro instituto, que é a residência da criança. Então a guarda vai ser compartilhada, no caso do Murilo Huff e da dona Ruth, compartilhada entre a dona Ruth e o Murilo Huff, tá? Mas a residência fixa do Léo era com a avó. A avó. Agora mudou. Agora mudou. Agora, na verdade, essa decisão, pelo teor do que a gente vem lendo, porque é muito importante a gente falar que qualquer coisa que se fale sobre esse assunto ainda está no limbo da especulação.
né? Ainda estamos especulando, porque não vimos o processo, não vimos provas e provavelmente não veremos. Fica como se diz, as fofocas, as coisas se falam, mas pelo que eu li, né, e que a gente já teve acesso, não foi uma guarda unilateral que foi concedida. Foi uma mudança da residência provisória, entendeu? Então, a princípio, o Murilo Huff ainda não ganhou uma guarda unilateral. Simplesmente o juiz falou, a residência fixa estava com a avó, agora a residência fixa vai ser com o pai. E aí, no caso, a gente tem o caso da avó e do pai, porque a mãe morreu, né? Quando há esse tipo de caso, o que é mais comum? Vai para o pai ou vai para a mãe? Quando é que entram os avós, os tios, os padrinhos? Porque tem essa questão da família extensa? Sim, tem essa questão da família extensa, que a família extensa é muito importante. Muitas vezes ela é muito mais que uma rede de apoio, né? Ela é a própria família principal da criança. Então, assim, nesse caso, a gente não pode excluir a importância da avó, né? Do esteio emocional que a avó foi. Mas eu ouso dizer nesse caso que se o Murilo Huff lá atrás não tivesse feito um acordo e se ele falasse assim, eu não quero compartilhar a guarda, provavelmente ele ganharia exclusivamente para ele, porque a preferência é dele como pai, entendeu? Então eu acredito que naquele momento ele fez uma avaliação. A dona Ruth já perdeu a filha, então eu tirar mais o neto da convivência seria outra dor muito grande para ela. Então ele fez para que naquele momento era uma coisa mais confortável, tanto para a criança quanto para a dona Ruth e até mesmo para ele, para o Murilo, né? Mas é importante também dizer que se ele fosse brigar, né, na época, com certeza ele teria conseguido exclusiva, porque esse compartilhamento, ele só acontece em situações muito, mas muito específicas, que eu digo entre a avó e o pai, né? Deixa eu fazer uma pausa aqui nas minhas perguntas. Eu gostaria de saber, por exemplo, esses critérios, o que é levado em conta na guarda compartilhada, quando há essa mudança. Queria saber um pouco também sobre isso. Mas vamos trazer aqui, olha, queria saber se a avó paterna tem direito de passar o dia com a neta, porque a minha nora nunca deixou eu ter contato com a criança. Com certeza. Isso é alienação parental? Na verdade, a gente só pode chamar de alienação parental, Mônica, se existe um direito regulamentado. Então, a avó já tem o direito dela regulamentado. Se a não está deixando, ela precisa buscar os seus direitos, né? Então, ela precisa acionar a justiça para que a justiça fale, olha, dias tais, horas tais, a senhora tem direito de estar com seu neto. E aí, a partir de então, se isso não for cumprido, aí sim é configurada alienação parental, tá? Então, eu tenho inúmeros casos no escritório de regulamentação que a gente chama de convivência avoenga, né? Porque é óbvio, eu sempre ressalto isso, né? A criança, ela é fruto de um seio familiar também. Então, muitas vezes, quando nasce uma mãe, nasce um pai, também nasce uma avó. Sim. Então, ela tem, né, todo o direito ali e afeto, muitas vezes, aquele laço afetivo que precisa ser priorizado, né? Então, a justiça amplamente concede o direito para as avós de conviver quando isso não está sendo feito de forma pacífica, civilizada, harmônica. Né? Exatamente. De entendimento. Moro em Uberaba, tenho uma neta de 2 anos. Meu filho dá pensão, mas não temos contato com a criança. Eu estou lendo junto com você aqui. Porque a mãe não deixa. Porque eu acho que entra a questão do conflito, um conflito que existe entre pai e mãe, né? E marido e mulher. Sim. E a relação pai e mãe tem que ficar fora disso, né? Desculpa aqui meu desabafo. Não. Eu gostaria de saber os meus direitos como avó. Meu filho trabalha e não tem como ficar vendo a garota. Eu posso pedir a guarda compartilhada? É a pergunta dessa avó. Bastante complicado que nessa situação ela consiga a guarda, porque a guarda é exatamente isso que está sendo discutido lá nesse processo do Murilo Huff e da Dona Ruth. Porque a guarda, ela te dá poder de administrar a vida da criança, de decidir coisas sobre a criança, inclusive de administrar patrimônio. Então, quando o juiz concede a guarda, ele dá direito para a avó de opinar, não, mas eu não gostaria que ela estudasse nessa escola. Eu não gostaria que ela vestisse essa roupa ou que ela tomasse essa vacina, por exemplo. São coisas que, querendo ou não, já concorda que entre pai e mãe já é uma grande discussão, muitas vezes. Imagina, então, quando envolve a figura de uma avó. Então, acho difícil que ela consiga a guarda compartilhada diante de todo esse contexto, mas, com certeza, se não tiverem elementos que a desabonem, porque é importante dizer isso também, que elementos que te desabonam como pessoa para conviver com a criança. Obviamente, o ambiente tem que ser estável, emocionalmente estável, um ambiente tranquilo para a criança conviver. Não pode ser igual a gente
Ontem mesmo eu estava a par de um caso onde a avó pegava a criança e levava sempre para um lugar de festa, bebida, drogas. Então, obviamente, o juiz vai tirar a convivência dessa avó. Porque não tem segurança. Né? Exatamente. Então, assim, se ela não tiver elementos que a desabonem, né? Se ela está aí numa situação que a gente chama de normal, típica, ela vai conseguir, com certeza, conviver com o neto. Antes da gente ir para o intervalo, como provar a alienação parental e com ela o prejuízo emocional e afetivo da criança e seus parentes? Um avô paterno está passando por esse processo. Eu estou chocada. Tem muitos casos. Eu digo, Mônica, que toda essa estrutura patriarcal que foi criada hoje, do tipo, a mãe é que tem que cuidar, né? Ela gerou muitas consequências negativas para a mãe, porque ficam sobrecarregadas, muitas vezes, muitos pais são omissos, mas por outro lado, isso gerou uma descompensação nesse aspecto, de que muitas mães acham que são donas exclusivas de seus filhos. E eu sempre digo isso e eu gosto de ressaltar. Nós, como mãe também, eu falo, nós não fazemos filhos sozinhos. Se ele tem um pai, ele tem uma avó, ele tem tios. Então, a criança tem direito de conviver quando é um ambiente saudável, quando não tem. Então, assim, a gente tem que muitas vezes superar essas desavenças pessoais, porque na maioria das vezes são desavenças pessoais. Sim. São coisas mal resolvidas de adultos que estão feridos. E porque acaba que se a gente não resolve isso, continuamos adultos feridos, ferindo crianças. Aí tem como provar essa alienação, se ela vai além da conta? Aí parece fácil falar, tem como, tá? Mas não é fácil. Entendi. Porque a gente tem que submeter a laudos psicológicos, submeter a avaliações psicológicas constantes. E hoje, onde a gente esbarra? Em aparato para isso. Nós não temos, às vezes, muitos profissionais especializados nisso. Nossos fóruns são abarrotados de processos e, às vezes, ficam mais de anos para fazer um laudo que muitas vezes não vai chegar a uma conclusão específica. Mas que tem como, tem, tá? Mas não é simples. Não é simples. Isso. Doutora Marcela Amaral, ela que é advogada, né, na área ali do direito da família, com a gente aqui hoje, vou com ela para o intervalo, já nós estamos de volta. Compartilhe lá no YouTube e também no Instagram, compartilha para que mais pessoas possam conferir essa prosa, tá bom? Até já. Hoje a gente está conversando com a doutora Marcela Moura, né, que está falando para a gente a respeito de guarda das crianças, né? Como é esse processo? Vou trazendo as suas perguntas aqui. E nesse pedido de guarda compartilhada, demora muito, Marcela? Olha, Mônica, até muitas pessoas questionaram após esse processo do Murilo Huff, porque foi muito rápido, né? A gente teve notícia de que o processo foi ajuizado, logo já teve uma audiência, até inclusive ouviram até testemunhas, que foi a babá, a funcionária da casa. Não é essa a realidade da maior parte dos processos, tá? Os processos, eles são demorados, eles demandam uma apuração mais técnica. Eu ouso dizer que, nesse caso, tem duas situações. Talvez tenham coisas muito sérias acontecendo, até mesmo porque no comunicado do Murilo Huff, eles ressaltam a palavra alarmantes, né? Então, são situações que a gente não tem conhecimento ainda do que é, mas acredito que seja uma coisa até bastante grave, que possa estar acontecendo lá com ele, e por isso que acelerou. E, por outro lado, a questão até midiática, porque como é algo que está na mídia, que está todo mundo vendo, todo mundo acompanhando, então, querendo ou não, eles dão aquela acelerada no processo, né? Mas não é muito rápido, mas hoje é importante ressaltar que se pai e mãe querem guarda, pai e mãe querem guarda, e nenhum dos dois apresenta nenhum tipo de desabono para essa guarda, a guarda será compartilhada. Hoje não tem uma escolha, não tem uma escolha com relação a isso, tá? Deixa eu trazer uma preocupação aqui de uma mãe. A filha dela tem 17 anos, acabou de ter um bebê. O pai também tem 17 anos. Aí a situação é a seguinte, a avó paterna insiste em querer levar o bebê para a casa deles. Só que a casa é frequentada, segundo ela, por pessoas ali que são usuárias de drogas. A filha pode recusar? Pode falar, não vai levar minha filha, até para visita também? A minha orientação é que quando existem esses tipos de situação, que não leve, até mesmo porque não tem regulamentação ainda de dia, de horário, né? Não leve até que isso seja apurado, porque se a família realmente quiser conviver, ela procura os direitos, entra na justiça, o juiz, no primeiro momento, vai avaliar se tem condições de receber essa criança lá, até mesmo porque tem um agravante nesse caso de ser um bebê recém-nascido. Muitas vezes amamenta, tem horário,
horários, né? Tem toda uma rotina muito diferente de uma criança maiorzinha. Então, a minha recomendação é sempre não levar, esperar que a justiça determine que isso seja apurado. Porque muitas vezes, de fato, existem situações complicadas, mas, por outro lado, muitas vezes são argumentos vazios na tentativa de impedir o convívio. Então, a gente sempre tem que olhar os dois lados, ver as versões, etc. Então, por isso que é importante um processo judicial, onde o juiz que vai fazer o mérito disso, através de uma avaliação de assistente social, psicólogo, que vão verificar se realmente é caso de propiciar ou não aquela visita. Tá. Tem uma outra amiga nossa aqui, eu contei para ela mais ou menos o caso, pessoal, um caso longo, mas é o seguinte, esta mulher, né, teve 2 filhos. O pai registrou o filho mais velho e o filho do meio. Está com 3 anos de pensão atrasada. Fiz DNA dos 2. Ele tem a obrigação de pagar a pensão dele e as que estão atrasadas? E até do filho que ele fala que não é dele? A obrigação de pagar pensão só começa a partir do momento que a paternidade é constatada e inserida no registro da criança. Então, se fez teste de DNA, mas ainda não incluiu no registro, ainda não tem obrigação de pagar pensão. Mas se está registrado? Se está registrado, tem que pagar. Ah, mas não é pai, registrou porque quis. É pai. A partir do momento que você registra de uma forma espontânea, que mesmo sabendo que o filho não é seu, você assume a condição de pai. E se existe uma pensão fixada, ela tem que ser paga, até que haja a determinação de não pagar ou exclusão dessa paternidade do registro. Entendi. O que as pessoas precisam entender hoje, Mônica, é que paternidade e maternidade é um assunto muito sério. E muitas vezes as pessoas fazem isso de uma forma leviana. As pessoas precisam começar a separar papel de marido e esposa e papel de pai. Você pode ser muito bem um padrasto que está lá junto com a criança e você não precisa registrar se você não quer. Mas saiba, se você quer registrar que isso é possível, paternidade afetiva e etc. Saibam que junto com isso não vem só a parte boa de ser um pai, de ser chamado de pai. Mas vem a obrigação também de pagar pensão, vem o direito de herança dessa criança. Então, não é assim, aí eu vou lá, não, hoje eu tô com a mãe, eu registro, eu sou pai. Amanhã eu não tô com a mãe, eu não sou pai mais. Não, e existe uma criança que precisa ser amparada no aspecto emocional, no aspecto financeiro, no aspecto social. Então, a paternidade não é um jogo de xadrez, que agora eu coloco aqui porque eu estou junto com a mãe, agora eu não sou mais pai. Então, enquanto ele tiver com o registro, ele vai ter a obrigação de pagar. Você falou essa questão de herança, a gente tem uma pergunta aqui. Pessoal, eu não estou falando o nome das pessoas, a gente está resguardando aqui, né, justamente por ser também uma situação delicada. A minha mãe tem a guarda do meu filho, ele tem direito à herança da minha mãe? Não, guarda não dá direito à herança. Aí que é importante diferenciar. Porque pai e mãe têm poder de família, que a gente chama. Então, você tem direito à herança do seu pai e da sua mãe, herança direta, né? Quando a pessoa tem uma guarda, não tem direito à herança. Em alguns regimes previdenciários, tem direito à pensão. Aquela pensão que recebe por morte e etc. Mas herança, não. Esse filho seu teria direito à herança dos avós se você falecer, no caso, se a mãe e o pai falecerem antes dos avós. Antes dos avós. Aí tem uma situação aqui, cuido da minha neta desde os 6 anos dela. Também eu acho que é muito comum, né? Avós que cuidam dos filhos. Deixei de trabalhar para cuidar dela, não foi fácil, mas vencemos. Obrigada por compartilhar a sua história aqui. Ela é filha da minha filha, hoje ela tem 19 anos, está estudando direito, trabalha, não me arrependo nem um pouco. Os pais ausentes moram em outra cidade. Obviamente, a história dela aqui. Hoje em dia a gente vive esse fenômeno social, né, Mônica? Muitos pais e mães trabalham ou às vezes não têm nem condições financeiras e nem emocionais, muitas vezes, de cuidar dos filhos e acabam que os avós assumem essa responsabilidade. Obviamente, ante a omissão total do pai e da mãe, a avó vai ter preferência com a guarda, com certeza, dessa criança, né? E que bom que essa avó assumiu, porque você sabe que se não tem ninguém na família para assumir essa responsabilidade, essa criança vai parar num acolhimento institucional, né? Que a gente chama de abrigo. Mas é importante que a responsabilidade primordial, tanto legal quanto social, é dos pais.
E aí, interessante isso que você falou dessa guarda compartilhada, né? Se os pais forem vivos, é possível a avó conseguir a guarda compartilhada das crianças? Vai depender daqueles critérios que eu até te perguntei, como é que é isso? Como é que é avaliado? É a segurança, é o local, é o pai e a mãe não trabalharem? O que é basicamente, é possível. Em sede de guarda, nada é impossível, tá, Mônica? Assim, é possível guarda compartilhada entre avós, entre pai com avó, enfim. O que vai ser avaliado é exatamente o que se vive. O que está se vivendo com a criança? Então, a avó vai ter uma guarda compartilhada se ela já assume as responsabilidades primordiais da criança sem uma decisão judicial. Então, ela já assume ali um contrato na escola, ela já faz alguma coisa pela criança, ela que leva a criança no médico, isso, aquilo. Então, é possível conseguir. É importante, então, entender que é mais fácil a avó conseguir a guarda compartilhada quando ela já vive aquela situação fática, sem regulamentação, e aí ela entra pedindo, entendeu? E normalmente a avó assume, toma frente quando acaba que os pais recuam ou não tomam a frente como deveriam tomar, né? Então, é isso. Agora, no caso do Murilo Huff, mas por que então, no caso do Murilo Huff, quem cuidava já era a Dona Ruth? Isso. Mesmo antes da Marília Mendonça falecer, né? Tem até entrevista dela falando que quem cuidava era a mãe dela para ela ir para os shows. E aí eu volto a falar, a gente não tem como fazer juízo de valor, mas duas coisas me chamaram muita atenção, que foi o fato dele já conseguir essa mudança da residência e outro fato do juiz dar a convivência somente de 15 em 15 dias, o que hoje não é comum. Quando a gente pega uma criança morando na casa do pai, por exemplo, e convivendo com a mãe ou o contrário, o juiz ele dá ampla convivência, dias da semana, dormir. Então, por que será? Será que foi para apurar alguma eventual coisa que foi falada? Será que realmente tem algo muito grave? E o que a gente desconfia, mas a gente não tem como ter certeza, né? Eu vou para o intervalo, mas vou deixar essa pergunta, que foi interessante isso que a Marcela trouxe, né? Porque a gente estava acostumado a essa questão, visita a cada 15 dias, né? Então, a gente vai retomar isso aqui daqui a pouquinho, depois do intervalo, claro, levando em conta também a sua participação. Até já. Estou aqui hoje com a doutora Marcela Moura, ela que é advogada na área do direito da família. A gente está conversando sobre a guarda das crianças. E a sua participação maciça e expressiva, muito obrigada. E claro, Marcela, obrigada por ajudar esses amigos nossos aqui. Eu que agradeço, Mônica. Deixa eu trazer mais, vamos falar daquela questão da visita ou convivência, como é que é isso? Porque mudou, viu, pessoal? Mas deixa eu trazer uma dúvida aqui, condição financeira define de quem é a guarda dos filhos? Não. Não define. É um critério que pode ser levado em consideração quando tem muitas vertentes para o juiz analisar, mas é de longe o que define, tá? No processo de guarda, nosso tempo está bem rápido. Tá. A partir de que idade o menor é ouvido? A partir dos 12 anos, a oitiva dele é quase que obrigatória. Tá? Minha mãe e minha avó, acho que ela tem as guardas compartilhadas. Eu fico sexta, sábado e domingo e volto. Ela falou que acha que fica 15 dias nesse ir e vir. Isso pode ter problema? É visita? É convivência? Como é que é essa situação? Nesse caso aí, nós temos uma guarda compartilhada, porque a gente não pode falar que a guarda é alternada, com alternância de residências por períodos curtos, né? Então, a gente não pode falar que a guarda é alternada, Mônica, bem rapidinho, é só porque na guarda alternada, se eu falo que é alternada, 10 dias que a criança está com o pai, 10 dias só o pai decide pela criança. Aí nos 10 dias que está com a mãe, só a mãe que decide. Então, a compartilhada, porque apesar dele estar com a mãe ou com o pai, os dois decidem juntos, independentemente de quem esteja com o filho, entendeu? E aí é importante falar disso. Provavelmente essa questão dessa alternância, ela esbarrou na convivência. Então, eles alternam, a guarda é compartilhada, mas eles alternam a convivência com a criança, entendeu? Que é outra coisa, que antigamente, que eu estava te explicando, era chamado de visita. Então, quem tinha a guarda, o outro tinha direito de visita. E como isso gera um distanciamento, essa palavra visita me parece uma coisa assim um pouco superficial, né? Foi mudada a expressão e agora hoje a gente chama de convivência. Porque com quem a criança não mora, o outro tem direito de conviver. E aí, no caso, um dos pais mora em outra cidade, como é que fica isso? Fica restrito? Tá restrito, o esforço tem que ser desse pai para ir até a criança, buscá-la, conviver com a criança. Vai ficar mais restrito, mas é uma responsabilidade dele de ir atrás do seu filho.
tem a filha de uma amiga nossa que tem paralisia cerebral e está na faculdade. Ela recebe pensão alimentícia para o resto da vida, por ser PCD? Provavelmente, se não for comprovada a possibilidade dela de oferir renda própria, aí sim ela vai receber o resto da vida. Para o resto da vida, né? Sim. Eu quero compartilhar uma história, duas situações. Pensão alimentícia, fique tranquilo, porque tem muita pergunta a respeito disso. Nós vamos fazer um tema aqui no Você, o Meu Compromisso. Combinado? Então tá ótimo. Mas eu quero compartilhar uma história antes da gente encerrar essa prosa tão boa. Conheci meu marido e minha filha tinha 4 anos, né? Agora ela com 36, ele vai assumi-la como filha. Ela está radiante como se fosse o próprio pai. Amor é tudo. Essa é a verdadeira paternidade, né, Mônica? Ela vai muito além de qualquer laço biológico que você possa ter com uma pessoa. A verdadeira paternidade é aquele pai que, sendo biológico ou não, ele assume a responsabilidade, o afeto, o cuidado, né? E é isso. E junto com grandes benesses, vem grandes responsabilidades. É isso que a gente precisa sempre ressaltar. Você volta mais vezes? Sempre você me chamar. E eu puder, né? Obviamente. Que é audiências e audiências, né? Audiências e um filho pequeno, né? Um filho pequeno. Um beijo pro Rafael, viu? Obrigada, querida, muito Mônica. obrigada, tá? Obrigada. Muito Obrigada a você mais uma vez pela confiança. Sempre. Estarei sempre aqui com você. Muito obrigada. E olha que bonito que ela me deu. Tá lá na minha casa, viu, Danilo Cacheiro? Tá lá pra minha casa hoje. Doutora Marcela Moura, ela que é advogada.